Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 de 2021. Como é que vocês estão, quarto ano? Passaram bem? Isso, que bom! Estão com saúde? Estão com disposição para a nossa aula? Ótimo! Vamos relembrar o que nós fizemos na aula da semana passada? Vamos lá! Na aula da semana passada, nós falamos um pouco sobre líderes, sobre as regras de ouro, nós falamos um pouco sobre atitudes positivas, certo? Inclusive, nós tínhamos uma atividade para corrigir na aula de hoje. Não tínhamos? Claro que nós tínhamos. Então, eu vou dar um tempinho para você pegar o seu caderno, o seu lápis, que você fez a atividade da semana passada. Procura aí onde é que está a atividade de ensino religioso. E aí nós voltamos para corrigir, certo? Já volto. Muito bem, encontrou aí no seu caderno a atividade para nós corrigirmos? Então vamos lá. Tinham então as palavras para vocês copiarem e aí tinha que colorir a palavra que tinha uma atitude positiva. Vamos fazer juntos então? Preconceito, positivo ou negativo? Ai, gente, bem negativo, né? Não pinta essa não. Fé, positivo ou negativo? Nossa, muito positivo, uma atitude, ó, super legal. Então, pinta a palavra fé. Pintou? Se não pintou, ó, rapidinho. Próxima palavra, tristeza. Positivo ou negativo? Ai, negativo, né, gente? Nada de tristeza para 2021. Orgulho, negativo ou positivo? Não é muito legal, né? Negativo. Bondade, atitude positiva ou negativa? Positiva, muito bem. Então pinta aí a palavra bondade. Amizade é uma palavra, é uma atitude, positivo ou negativo? Ai, que coisa positiva que é a amizade. E egoísmo, positivo ou negativo? Mega negativo, né, pessoal? Não precisava pintar essa. Então agora vamos continuar com a nossa aula. Lembra que a outra parte dessa atividade era escolher uma dessas atitudes positivas, fé, bondade ou amizade e escrever sobre ela. Então, eu escolhi uma que é a amizade. E como é que eu posso colocar essa atitude positiva em prática? Ajudando os meus amigos, perguntando se está tudo bem, sendo solidário, pensando no bem do grupo. Então, eu escolhi a palavra amizade para descrever como é que eu vou colocar essa atitude positiva em prática. A atitude que você escolheu, você escreveu e ó, que legal, muito bem, parabéns por ter realizado essa atividade. Vamos continuar então com a nossa leitura? Agora é a nossa leitura da aula de hoje. Como nós estamos falando de amizade, que foi a atitude que eu escolhi, o livro que nós vamos ler tem o título de Amigos. O livro Amigos foi escrito e ilustrado. O que isso quer dizer? O texto e os desenhos foram feitos por uma pessoa só, o Helm Heine.
Esse livro aqui foi emprestado para mim pela professora Viviane, a professora Viviane de História. Todo mundo tem aula aí com ela, conhece, né? A professora Viviane me contou que esse é o livro preferido do filho dela. Mas o filho dela já tem mais de 20 anos. Olha que legal, para vocês verem como os livros marcam a nossa história, né? Este livro aqui, então, foi lido tantas vezes para o filho dela, que ela guarda até hoje, e ele gosta muito dessa história. Vocês ficaram curiosos para conhecer a história? Eu também. Então vamos lá. Amigos. Toda manhã, o galo Juvenal tinha de acordar os animais do sítio. É claro que o rato Frederico e o porco Valdemar lhe davam uma mãozinha, pois amigos de verdade sempre ajudam um ao outro. Depois, eles pegavam a bicicleta atrás do celeiro e saíam pedalando pela manhã afora. Nenhum caminho pedregoso era obstáculo para eles. Nenhuma curva fechada atrapalhava seu passeio. Nenhuma poça d'água era funda a ponto de assustá-los. Olha que divertido, hein? Eles paravam para descansar na beira da lagoa. Gostavam de pegar as pedras lisinhas e chatas do chão e apostar para ver quem acertava mais longe no lago. Depois, brincavam de esconde-esconde até não poderem mais. Um dia, o rato Frederico descobriu um velho barco entre os juncos. Então, decidiram os três tornarem-se piratas, pois amigos de verdade sempre fazem as coisas juntos. Então, lançaram-se à aventura. Em apenas um dia, já tinham dominado todo o lago. Esses piratas, hein? Mas a fome chegou e trouxe os piratas de volta à terra. Para comer o quê? Primeiro, eles tentaram pescar. Mas as iscas estavam um pouco nervosas e resmungavam tanto que espantavam os peixes. Quando acabaram de comer, o porco Valdemar precisou ir ao matinho e os outros dois também. Atrás do galinheiro, perto do tonel onde se guardava a água da chuva, juraram amizade eterna e decidiram nunca mais se separar. Naquela noite, decidiram dormir juntos na casa do rato Frederico, mas o galo Juvenal ficou entalado no buraco do rato. Por causa disso, eles resolveram pernoitar no chiqueiro onde morava o gordo Valdemar. O problema é que o rato Frederico tinha um nariz muito sensível. Então, os três resolveram ir para o galinheiro. Só que o peso do porco Valdemar provocou um pequeno acidente. Por isso, não tiveram remédio, senão se dizerem boa noite e ir cada um para a sua própria cama. Mas, nos sonhos, lá estavam eles juntos novamente, pois amigos de verdade ninguém pode separar. Ai, que livro gostoso, que história gostosa de ouvir, né? Ainda mais agora que a gente está pensando se vai voltar, quando que vai ver os nossos amigos, a saudade que nós estamos dos amigos. Mas vocês viram que mesmo distante, os três amigos estavam lá juntos nos sonhos e pensando o que eles iam fazer juntos, né?
Mesmo que a gente esteja separado, os amigos estão sempre próximos da gente, ó, próximo do nosso coração. Muito legal, né? Então vamos pensar um pouco no que essa história, tudo isso falando sobre amizade, sobre sentimentos bons, tem a ver com a nossa aula de hoje? Nós vamos ler, eu quero que vocês prestem atenção aí na tela, uma historinha juntos, certo? Vamos lá. Pedro era um menino que gostava muito de ir à praia. Cada vez que sua família ia à praia, sua mãe levava laranjas como lanche. Para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol, sua mãe descascava as laranjas bem devagar embaixo do guarda-sol e depois dizia que ele deveria descansar um pouco antes de pular nas ondas do mar. Hoje, Pedro tem 40 anos e cada vez que ele vai ao supermercado e vê laranjas, lembra-se da praia e do carinho da sua mãe. Na memória de Pedro, as laranjas tornaram-se um símbolo do carinho e do cuidado que a mãe tinha com ele. Olha só que história legal. Você tem alguma memória assim como a do Pedro, que a gente contou a história? Sabem que eu sempre brinco. Sabe protetor solar que a gente usa para o sol não queimar? Tem um cheirinho diferente, não tem? E é um cheiro de protetor solar. Mas como a gente normalmente usa protetor solar quando vai à praia ou à piscina, eu sempre que eu passo protetor solar eu penso assim, que cheirinho de praia, porque aquele cheiro me faz lembrar da praia. Outra coisa, eu sou muito assim, ligada com cheiro, sabe? Assim, aquele cheiro, eu gosto de lembrar daquele lugar, daquele cheiro. A minha mãe usa um perfume, ó, eu acho que há mais de 10 anos ela usa o mesmo perfume. E mesmo que eu encontre outra pessoa usando esse perfume, ao invés de eu dizer o nome do perfume, eu falo assim, esse é o cheiro da minha mãe. É, porque esse cheiro é um símbolo da minha mãe para mim. Olha que legal. Vocês têm também alguma história parecida? Quando você vê um objeto, quando você vê um alimento, ou uma atitude que te traga, assim, uma lembrança? É legal, né? Pensa aí se você tem isso. Dentro das religiões, em todos os lugares, nós temos alguns símbolos, como essa laranja na história do Pedro, né? Toda vez que ele vê essa laranja, ele lembra desse momento lá, com a família, com a mãe, né, na praia. E aí, dentro das religiões, também existem símbolos, assim como em todos os lugares ao nosso redor. Por exemplo, os sinais de trânsito são símbolos, as bandeiras são símbolos, alguns sinais que a gente vê dentro dos estabelecimentos, por exemplo, não fume, a gente vê, por exemplo, nós que estudamos aqui na cidade de Curitiba, o farol do saber não é um símbolo para nós, é um símbolo lá de biblioteca. Toda vez que você vê um farol do saber, você sabe que lá é uma biblioteca. Então, os símbolos servem para identificar. E dentro das religiões também existem alguns símbolos, como esse aí, por exemplo. Você já viu esse símbolo aí em algum lugar? No Kung Fu Panda? Lá também aparece. Esse é um símbolo que chama Yin Yang, que é da religião do taoísmo, né? Então, dentro das religiões existem muitas simbologias que identificam essa religião, certo? As pessoas constroem igrejas, sinagogas e outros espaços para o encontro com o transcendente. Olhem aí, mesquita, templo, opã, terreiro. Todos esses lugares são lugares sagrados que nós já vimos nas nossas aulas lá do 2º e 3º ano. Nesses lugares é onde as pessoas que estão na religião têm o seu momento com o... Tem uma palavra aí nesse slide, nessa imagem, que não é muito comum. Quem já percebeu? Olha lá, na última linha. Esses espaços são para o encontro com o transcendente. Transcendente? Professora, que palavra maluca é essa? Não é palavra maluca não. Vamos entender o que é o transcendente? Vamos lá? Vamos ler aí comigo. Transcendente é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. O que é o transcendente, então? É o que as pessoas dentro da religião acreditam. Já ouviram alguém dizer assim, acreditar no que não se pode ver? Porque se nós formos pensar nas religiões, a gente não consegue ver todos os deuses que estão na religião, né? Você não consegue ver eles andando aí pela rua, né, normalmente. Então, isso a gente chama de transcendente, que é acreditar em uma coisa que você não pode ver a todos os momentos, certo? Então, para pensar um pouco nesse transcendente, nós vamos fazer um jogo. Jogos e brincadeiras, olha lá. Vamos brincar de encontrar
o erro ou encontrar a diferença, olha lá. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês é de um ritual, né? Um ritual dentro da religião do hinduísmo que as pessoas fazem ou lá no altar no seu templo ou muitas vezes em casa, né? Eles fazem as suas orações, entregam alimentos para suas divindades, fazem o banho da divindade. Isso é um ritual dentro da religião. Nessas duas imagens aí, existem algumas diferenças que vocês vão encontrar. 7 diferenças. Vou dar um tempinho para vocês e já volto para corrigir.
Então, conseguiu encontrar as 7 diferenças? Tem certeza? Olha, olha, contou aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Será? Eu vou colocar a resposta, olha lá a resposta aí pra vocês. Vou dar um tempinho pra vocês corrigirem e já volto. Agora sim você conseguiu encontrar, né? Muito bem. Vamos então para a nossa hora da poesia. Ai, que gostoso ler poesia. Eu gosto muito. Você gosta? Então vamos ler juntos essa poesia da aula de hoje. Crianças em oração. Deus, Criador, Tupã, Alá, Pai, Senhor, Jesus, Jeová. Chame pelo nome que quiser. Se for por amor, ele atenderá. Cada um do seu jeito, com fé e respeito, pode fazer uma oração. Olha, esse poema Crianças em Oração foi escrito pela Mara Fontoura. Vamos ler novamente juntos? Olha lá. Crianças em Oração. Deus, Criador, Tupã, Alá, Pai, Senhor, Jesus, Jeová. Chame pelo nome que quiser. Se for com amor, ele atenderá. Cada um do seu jeito, com fé e respeito, pode fazer uma oração. Observaram aí do lado essa imagem do menininho budista fazendo a sua oração, a sua prece? Você faz as suas orações? Depende do Deus, não importa o nome que você chama, o importante é que você faça isso com amor. Vamos fazer uma atividade então com a nossa poesia de hoje? Olha lá. Copie a letra da música, né, o trecho dessa música, Crianças em Oração, de Mara Fontoura e ilustre-a. Então, o que você vai fazer? Vai copiar, eu vou deixar a letra da música aí para vocês, do trechinho, vai copiar e depois você vai pensar no que essa leitura desse trecho de música trouxe para você e vai desenhar, ok? Eu vou dar um tempo bem legal para vocês. A poesia está aí, eu já volto.
E aí, conseguiram terminar? Puxa, muito legal, né? Pensar em todo esse transcendente, né? Que nós acabamos de ver, que é essa força que muitas vezes não se consegue ver, né? Que, na verdade, a gente chama de fé. Já ouviram falar nisso? Que a gente crê no que não pode ver? É a fé, que nas religiões acontece muito, né? As pessoas falam de fé nas religiões. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, a segunda aula de 2021, que você esteja aproveitando, aprendendo, rememorando. Lembra que eu falei que aos poucos a gente ia pensar nas aulas, o que aconteceu? Ai, prof, não lembro tudo. Na hora que eu falar de alguma coisa, você vai falar, eu lembro que nós vimos isso na aula. Eu espero que você consiga lembrar, memorizar e aprender cada vez mais nas aulas de ensino religioso. Ok? Não esquece, lava bem a sua mão, embaixo da unha, não vai esquecer, tá? A máscara cobrindo o nariz e a boca. E, se puder, fica em casa. A gente se vê na semana que vem. Abraço, abraço, bem forte, bem forte. E ó, beijão instalado. Tchau, tchau.